noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Jesus Cristo permaneça sobre todos nós. Estamos iniciando este culto de gratidão e louvor a Deus. O culto de hoje é muito especial, pois estamos comemorando os 503 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante é comemorada no dia 31 de outubro. Portanto, foi ontem que comemoraram-se os 503 anos da Reforma Protestante. No transcorrer do mês de outubro, procuramos enfatizar em cada domingo um dos 5 pontos da Reforma Protestante. Começamos com a fé, só Cristo, só a graça, só as Escrituras. E hoje o tema do culto será: só lhe deu glória, ou seja, só a Deus toda a glória. Por isso, irmãos e irmãs, ao iniciarmos este culto de glorificação ao nosso Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio, o hino Castelo Forte, que se tornou o hino oficial da Reforma Protestante. Ouçamos o prelúdio. Irmãos e irmãs, somos todos chamados à adoração e à glorificação ao nosso Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Nesse instante, ouviremos um hino de glorificação e louvor ao nome de Deus.
Meus irmãos, querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai amado, te agradecemos, ó Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos te cultuando, Senhor Deus, nessa noite. Te agradecemos muito, Senhor Deus, pelo que o Senhor é na nossa vida. Te agradecemos, ó Deus amado, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é dono de tudo, o Senhor é dono do universo e o Senhor é dono das nossas vidas. Queremos, Senhor Deus, entregar a Ti esse culto, ó Pai, em louvor e adoração ao Teu santo nome, Deus de Israel. Queremos entregar, Senhor Deus, os cânticos, orações, o estudo da Tua Palavra, tudo que fizermos, ó Deus, neste momento. Queremos entregar ao Senhor, para que o Senhor seja engrandecido nas nossas vidas, ó Deus. Te adoramos pelo que Tu és. Te adoramos, Senhor Deus, pela beleza da Tua santidade, Senhor Deus. E engrandecemos o Teu nome neste momento. E te louvamos, ó Deus, porque por amor o Senhor Deus nos deu o Teu Filho amado para morrer em nosso lugar. E te agradecemos pelo nosso Salvador. E em nome dele que nós oramos. Amém. Neste momento, irmãos, faremos a leitura bíblica em 1 Crônicas, capítulo 29, dos versos 10 a 13. Bendito és Tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Irmãos, neste momento cantemos o hino Ó Rei Sublime, primeira e segunda estrofes. A Deus toda a glória. Suplicamos nesse instante a misericórdia de Deus sobre nós. Faremos a leitura bíblica no Salmo 51, versículos 1 a 4. Assim diz o texto bíblico: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a tua multidão das misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quero repetir, irmãos e irmãs, o primeiro versículo que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Cantemos nesse instante de confissão, irmãos e irmãs, o hino 44, Perdão, Senhor. Bondoso Deus, glorioso Deus, volta o teu olhar para cada um dos teus filhos e filhas e suplicamos, ouve as nossas orações, sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Reconhecemos a nossa condição pecadora e confiamos, cremos nas tuas misericórdias sobre nós. Cremos no perdão que temos da parte do Senhor, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, ó Deus, nesse instante de oração, tem misericórdia de nós, ouve as nossas orações e derrama sobre a tua igreja o perdão para os pecados. Reconhecemos que nada merecemos, mas o Senhor é misericordioso e o Senhor vem ao encontro do contrito e arrependido pecador. Acolha-nos, ó Pai, na tua misericórdia e manifesta o teu perdão. E ao Senhor seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos e irmãs, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, somos perdoados e somos reconciliados com Deus. Por isso, cantemos com muita alegria nesse instante: glória ao Salvador. Que maravilha! A Deus toda a glória. E nesse instante apresentamos a nossa gratidão ao Deus de toda a glória. Gratidão pelo reconhecimento do seu cuidado, da sua fidelidade, do seu amparo e da sua providência sobre as nossas vidas. Continuamos afirmando que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Vamos apresentar então a nossa gratidão a Deus, transformando esta gratidão em cânticos de louvor e glorificação ao nosso Deus. Cantemos nesse instante, irmãos e irmãs. Sempre vai
a Deus, vamos nesse instante meditar na Palavra de Deus. Lembrando que o destaque de hoje, o tema do nosso culto é Só lhe deu glória, ou a Deus toda a glória. E o tema da nossa reflexão será exatamente este: a Deus toda a glória. Quero ler com os irmãos alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. O primeiro versículo encontra-se no Salmo 115, versículo 1, que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. O próximo versículo que vamos ler encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E finalmente, irmãos, um outro versículo que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Vamos orar. Bondoso e eterno Deus, ao Senhor pertence toda a honra e toda a glória. Por isso, Senhor, queremos exaltar o teu nome, agora voltando o nosso coração para a tua palavra. Por isso, suplicamos a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer da nossa vida, através do ensino da tua palavra. Fale ao coração da igreja, em nome de Jesus. Amém. Só lhe deu glória, a Deus toda a glória. Irmãos e irmãs, como já dissemos no início deste culto, hoje é um culto especial de gratidão a Deus, em comemoração aos 503 anos da Reforma Protestante. O dia da Reforma Protestante é comemorado no dia 31 de outubro, que foi ontem, sábado. E estamos então neste culto agradecendo a Deus pela Reforma Protestante. Durante o mês de outubro, enfatizamos em cada domingo um ponto daqueles 5 da Reforma Protestante: só a fé, só Cristo, só a graça, só as Escrituras, e hoje, só a Deus toda a glória. Por isso, irmãos e irmãs, nós vamos refletir exatamente neste tema: a Deus toda a glória. Os irmãos perceberam que os 3 versículos que lemos para a nossa reflexão, todos eles, de uma maneira ou de outra, falam que devemos glorificar a Deus. O Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. O texto de Efésios, capítulo 1, versículo 12: a fim de sermos para o louvor da glória de Deus. E o versículo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, fala que tudo aquilo que fizermos na nossa vida deve ser para a glória
de Deus. Glorificar a Deus. O que seria glorificar a Deus? Irmãos e irmãs, glorificar a Deus é o reconhecimento da indiscutível e absoluta soberania do Criador, o único merecedor da adoração e louvor da sua criatura. Glorificar a Deus significa dedicar-lhe submissão, obediência, adoração, louvor e serviço. Estas atitudes devem ser atitudes daqueles que foram agraciados com a preciosa redenção, com a preciosa salvação através de Jesus Cristo. Desta maneira, o servo de Cristo deve ser um constante glorificador de Deus. O próprio Jesus deu esta ênfase. O próprio Jesus ordenou que assim procedêssemos. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, o nosso Senhor Jesus disse assim a todos os seus discípulos, consequentemente a nós também: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos e irmãs, através desta reflexão bíblica, veremos alguns exemplos de adoração a Deus, através das experiências do profeta João Batista, do apóstolo Paulo e também de muitos servos e servas anônimos de Deus que viveram no passado. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, queremos destacar o exemplo de João Batista, o profeta. O relato do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 1 a 12, fala da morte de João Batista. Todos se lembram que João Batista foi decapitado, teve a sua cabeça cortada por ordem do rei Herodes. Irmãos e irmãs, o relato do capítulo 14 do Evangelho de Mateus conta-nos que o profeta João Batista, ele foi perante o rei denunciar os seus pecados. O rei Herodes estava vivendo em pecado e o profeta João Batista denunciou a pecaminosidade do rei. Ele não se acovardou, ele não se intimidou diante do rei, ele não fez vistas grossas ao pecado do rei, ele não passou a mão na cabeça do rei. João Batista exortou o rei Herodes, dizendo-lhe que ele estava vivendo em situação de pecado. Com esta postura, João Batista recebe do rei Herodes a punição de ser decapitado. Teve a sua cabeça cortada. É verdade que a filha da mulher de Herodes armou essa situação, mas, irmãos e irmãs, isto não importa. O que importa é que João Batista não se acovardou diante do rei e ele transmitiu ao rei aquilo que era vontade de Deus, aquilo que era segundo a vontade de Deus,
E João Batista, com esta atitude, ele glorificou a Deus, ele exaltou a Deus, porque ele cumpriu aquilo que era da vontade de Deus. João Batista não se intimidou diante do rei, e João Batista não se intimidou diante da própria morte, e pagou a sua fidelidade a Deus, e pagou a sua glorificação a Deus com a própria vida. Irmãos e irmãs, João Batista soube glorificar a Deus. Ele entendeu o significado de glorificar a Deus. Ele entendeu que glorificar a Deus seria um ato de entrega da própria vida, ainda que essa entrega fosse literalmente a morte. João Batista deixou um exemplo de glorificação a Deus. Nos nossos tempos, nos nossos dias, quantos são aqueles que se dizem cristãos? Quantos são aqueles que se dizem líderes evangélicos e que muitas vezes têm passado a mão na cabeça de líderes políticos pecaminosos, têm se associado com as atitudes de líderes políticos pecaminosos, mesmo que esses líderes políticos se dizem cristãos? Quantos pastores, quantos líderes religiosos têm se associado a situações pecaminosas de líderes dos nossos dias? João Batista não fez isso. João Batista, como profeta, ele falou aquilo que Deus mandou dizer, mesmo contra o rei, e pagou com a sua própria vida o seu ato de glorificar o seu Deus e cumprir a sua vontade. Irmãos e irmãs, outro exemplo de glorificação a Deus encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 32. O capítulo 11 da carta aos Hebreus fala dos heróis da fé. É aquele capítulo que é chamado de a galeria dos heróis da fé. Através do capítulo 11 de Hebreus, são apresentados personagens, vários personagens do Antigo Testamento, bons exemplos de fé, começando com Abel, passando por Enoque, por Abraão, por Jacó, por Isaac, Moisés, e assim sucessivamente. Ali são alistados vários nomes de pessoas do passado que deixaram bons exemplos de fé. Mas a partir do versículo 32 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, o texto vai falar de muitas e muitas pessoas, homens e mulheres anônimos, ou seja, não sabemos os seus nomes. Entretanto, a carta vai dizer que estes homens e mulheres tiveram atitudes que glorificaram a Deus. O texto vai dizer que eles foram perseguidos, que eles viveram pelos anos da terra, que eles morreram ao fio da espada, que eles foram jogados às feras nas arenas. Contudo, não negaram o nome de Cristo, e com esta atitude eles glorificaram a Deus. Eles não sucumbiram, eles não se submeteram às ordens do império para que negassem o nome de Cristo. Não, eles preferiram ser torturados, açoitados, presos, apedrejados. Diz o texto sagrado que também foram alguns deles cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Diante de tamanha pressão e perseguição do Império Romano, mantiveram-se firmes na fé em Jesus Cristo. Não negaram o nome de Cristo,
mesmo diante da própria morte. Eles também, a exemplo de João Batista, entenderam o que significa glorificar a Deus. Eles entenderam que glorificar a Deus, antes de tudo, se trata de consagração, se trata de entrega da vida a Deus, como expressão de louvor, de adoração e de submissão àquele que nos deu eterna salvação. Assim, esses irmãos e irmãs anônimos do passado viveram e morreram para a glória de Deus. Irmãos e irmãs, em terceiro lugar, nos deparamos com o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também foi um instrumento usado por Deus e foi um instrumento que glorificou a Deus através da sua missão como missionário, como um dos missionários mais importantes da história da igreja. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo assim escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste texto, o apóstolo Paulo está rogando aos cristãos de todos os tempos que apresentem a vida diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto verdadeiro que devemos apresentar a Deus. O apóstolo Paulo, na sua vida missionária, ele enfrentou muitas lutas, escárnios, afrontas, perseguições, açoites, prisões, passou por frio, por fome, por muitas situações difíceis. Mas, irmãos e irmãs, no meio de todo esse contexto de lutas e desafios, por amor a Jesus, o apóstolo Paulo afirmou na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele disse: logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo se colocando nesse sentido como um instrumento nas mãos de Deus. Não sou eu quem vive, não sou eu que cuido da minha vida, mas é Cristo que vive em mim. Por isso, irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo também entendeu o que significa glorificar a Deus. Glorificar a Deus antes de ser cantoria, glorificar a Deus antes de ser coreografia em cultos, de levantar a mão, de baixar a mão, de bater palma, de não bater palma, de mexer o corpo, de não mexer o corpo. Isto não é glorificar a Deus. Há uma confusão muito grande no meio evangélico do que seja glorificar a Deus, do que seja adorar a Deus, do que seja louvar a Deus. Glorificar a Deus, adorar a Deus, significa doarmos, consagrarmos, oferecermos a nossa vida para a glória de Deus no dia a dia da nossa vida, na simplicidade do dia a dia da nossa vida, demonstrarmos que glorificamos a Deus. O apóstolo Paulo entendeu isto, por isso ele viveu, procurou viver para a glória de Deus.
E é exatamente por isso, irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo fez este ultimato urgente aos cristãos de todos os tempos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto verdadeiro. Ah, irmãos e irmãs, vimos 3 exemplos de irmãos e irmãs do passado que entenderam o que significa de fato glorificar a Deus. Vimos o exemplo de João Batista, que foi um profeta que chamava o povo constantemente ao arrependimento. Foi um profeta que procurava proclamar a vontade de Deus ao coração do povo. Aquilo que Deus mandava dizer, ele dizia, não importa para quem fosse. E mesmo diante do rei, João Batista não temeu. Ele proclamou a vontade de Deus. Foi difícil ele falar aquilo, e o que ele exortou o rei Herodes, que o rei estava vivendo em pecado, isto custou a sua própria vida. Mas com esta atitude, João Batista glorificou a Deus. Ele preferiu cumprir a vontade de Deus do que satisfazer aos caprichos do rei. Vimos também o exemplo de homens e mulheres anônimos do passado, que também glorificaram a Deus com a consagração e com a entrega de suas vidas. E também vimos o exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo enfrentando as maiores dificuldades, desafios e perseguições por amor a Cristo, ele não temeu e ele glorificou a Deus através da sua vida e do seu ministério. Irmãos e irmãs, e nós? E nós cristãos do século 21, do ano de 2020, temos glorificado a Deus? Temos consagrado a nossa vida a Deus dia a dia? Tudo aquilo que envolve a nossa vida? Temos consagrado a nossa família a Deus? Temos consagrado os nossos filhos a Deus? Temos consagrado os nossos bens materiais a Deus? Temos consagrado o nosso dinheiro a Deus? Temos consagrado o nosso trabalho a Deus? Temos consagrado o nosso lazer a Deus? Irmãos e irmãs, glorificar a Deus significa oferecer a nossa vida nas mãos de Deus, para sermos instrumento da sua misericórdia, do seu amor aqui neste mundo. Irmãos e irmãs, aquele que pode dizer, como o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este que assim diz, voltou a ser imagem e semelhança de Deus e passou a ser um glorificador de Deus. Qual tem sido a nossa atitude como cristãos presbiterianos independentes aqui em nossa cidade? Temos glorificado a Deus ou temos feito apenas a vontade dos homens? Procuramos fazer o que é a vontade de Deus ou aquilo que agrada somente as pessoas? Procuramos agradar a Deus ou procuramos agradar a nós mesmos ou as pessoas? Finalmente, concluindo esta reflexão, irmãos, precisamos seguir o princípio bíblico que nos ensina: seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Afinal, Ele é o nosso Deus.
e que a majestade e a glória sejam tão somente ao nosso Deus, como nos ensina o Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Amém. Irmãos e irmãs, nos preparando para a oração de intercessão, de súplica, façamos a leitura do conhecido texto registrado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, e no Salmo 66, versículo 20, que assim nos diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem aparta de nós a sua graça. Nesse instante, irmãos e irmãs, ouviremos um cântico.
pelo poder da sua palavra, a tudo criou e a tudo sustenta. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de a Ti prestarmos este culto e rendermos graças ao Teu nome, glorificarmos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a glória. E nesse momento, ó Pai, de súplica ao Senhor, queremos rogar que o Senhor nos abençoe na caminhada de fé. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito nos nossos corações, nas nossas mentes, de maneira que valorizemos mais e mais a Tua palavra, a Tua voz, a voz do Senhor falando aos nossos corações. Que todos nós tenhamos a disposição de darmos ouvido, ó Pai, de obedecermos e de praticarmos a Tua palavra, os ensinos da Tua palavra. Senhor Deus, também queremos suplicar pelo Teu povo, cada irmão, cada irmã, as pessoas mais idosas da igreja, cuide, fortaleça, sustenta e proteja. Também os irmãos e irmãs que passam por dificuldades físicas, enfermos da Tua igreja. Tenha misericórdia, abençoe-os, ó Pai, nos tratamentos a que se submetem. Cuide das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, de todos os adultos. Cuide do Teu povo, proteja o Teu povo, ó Pai, nesse período tão difícil pelo qual passamos da pandemia da Covid-19. Dá-nos a bênção de estarmos sob a Tua soberana vontade e sempre, ó Pai, agradecidos ao Senhor por tudo e pelos Teus tão paternais cuidados. Cuide de todos os irmãos também, materialmente, emocionalmente, psicologicamente. Cuide, ó Pai, de todos nós e das nossas famílias. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, já estamos caminhando para o encerramento deste culto de louvor e glorificação ao nosso Deus. A Deus toda a glória foi o tema do culto desta noite, culto especial de gratidão a Deus pela reforma protestante que ocorreu no século XVI. Nós vamos, nesse instante, cantar o hino 89, Promessa Bendita. Cantaremos a primeira e a terceira estrofes. O coro deste hino diz: brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Ó aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Louvemos e glorifiquemos ao nosso Deus. Lugar
desejamos a todos e todas que tenham uma semana abençoada por Deus. E lembremos, vamos para mais uma semana. Então, durante esta semana e todos os dias da nossa vida, vivamos para a glória do nosso Deus. Boa semana a todos os irmãos e irmãs. Oremos todos a oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vocês, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Neste momento, irmãos e irmãs, ouviremos o pós-lúdico.